Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar o amor de Deus com cada um de vocês. E hoje eu escolhi um tema muito importante que me chama muito a atenção. O tema que eu escolhi para compartilhar com vocês fala sobre placa de igreja não salva ninguém, mas pode te levar à perdição. Queridos, hoje eu quero falar sobre o mundo religioso em si, sobre as igrejas e sobre as doutrinas que as igrejas apresentam para os seus fiéis. Como é a igreja que você segue? Você está feliz? A igreja que você segue é uma igreja séria? É uma igreja verdadeira? É uma igreja que tem princípios verdadeiros com a palavra de Deus? O que você acha? Como é a sua igreja? Gostaria que você refletisse sobre isso. Como é a igreja que você está seguindo? Ela está seguindo as bases da palavra de Deus? Queridos, este assunto é um assunto muito importante. Quando a gente fala da religião, das igrejas ou da igreja em que nós seguimos, isso é de vital importância porque envolve a nossa salvação. E hoje você vai entender que se você estiver seguindo uma igreja que está omitindo a palavra de Deus, esta igreja poderá te levar à perdição em vez da salvação. Tem muitas pessoas neste mundo que elas seguem pastores, seguem placas de igreja, mas não seguem a palavra de Deus. E aí se torna um pouco perigoso. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para Jesus, através da Bíblia, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro que um cristão deve ter ou deve ser, a forma com que ele deve seguir a Cristo? E o parâmetro que eu encontrei está em São João 7, versículo 38. Diz assim, ó: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva do seu ventre correrão dele. Primeiramente, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva do seu ventre. Jesus disse, como diz o pastor tal, a igreja tal. É isso que Jesus disse? Não. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Primeiro parâmetro, querida irmã e querido irmão que está assistindo este vídeo. Primeiro grande parâmetro para a sua vida não deve ser placas de igreja. Não deve ser denominações religiosas. Porém, a palavra de Deus, o próprio Jesus te diz: creia em mim, minha filha e meu filho, como diz as Escrituras. Então, se você quer saber se a igreja que você segue ela é verdadeira ou ela é falsa, estude as Escrituras e faça a comparação com aquilo que a Bíblia fala e com aquilo que o pastor fala. Muitas vezes você pode até me dizer: mas João Pedro, a minha igreja prega a Bíblia. Queridos, todos pregam a Bíblia. Mas nós temos que entender que pregar a Bíblia, às vezes, muitas vezes, textos fora de contextos, temas que envolvem, que não tem uma salientação forte sobre a verdade de Deus, temas que envolvem somente prosperidade, temas fáceis de entender. Tem pastores que só pregam isso, mas ele não prega profecia. Ele não prega veridicamente o que Jesus disse, quais são as doutrinas dos apóstolos. Eles não pregam essas doutrinas. E muitas vezes pegam doutrinas que são simples e esquecem-se das doutrinas que Jesus deixou. Muito bem, o primeiro parâmetro que você deve ter é o parâmetro das Escrituras. São João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade está onde?
Na tua igreja? Na minha igreja? Não. Está na palavra de Deus. É isso que Deus diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que devemos crer em Jesus como diz a Bíblia. Segundo, que a palavra de Deus, ela é a própria verdade. Se você seguir esse conceito, é meio caminho andado para você começar a esquadrinhar ou conhecer a igreja que você segue. Por que é tão importante isso? Porque São João 5,39 diz: examinais as escrituras, pois nelas julgais ter a vida eterna. A vida eterna ela não vem de placa de igreja, mas ela vem de examinar as escrituras. É isso que o texto diz em São João 5, versículo 39. Muito bem. Por que eu resolvi gravar esse tema? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, queridos, o inimigo hoje atua de duas formas. Ele atua com o mundo em si para atrair os jovens e as pessoas com os prazeres mundanos, e ele atua também com as falsas igrejas. Mas então, tu pode me dizer, João Pedro, existem igrejas falsas? Existem igrejas que o diabo é o dono? Sim, por mais que é forte dizer isso, sim. Pode não ser o diabo o dono, mas o pastor que está seguindo está pregando doutrinas que Satanás lhe está mostrando para pregar. E isso é muito forte. Por isso, aquele que não conhece a Bíblia, ele pode estar numa igreja e estar totalmente perdido, porque esta igreja pode estar pregando heresias contra a palavra de Deus. João Pedro, me prove isso. Como posso entender isso? Bom, vamos para alguns textos. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Pedro. Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Acompanhe. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa dele. Queridos, primeiro ponto. O que Pedro está dizendo aqui? Haverá falsos pastores, falsos profetas, que trarão doutrinas mentirosas, que nos últimos dias se agregarão doutrinas mentirosas, e muitos, é pouco ou é muito? É lógico que é muito. E quando fala que é muito, é muitos. Seguirão suas práticas de libertinagem. Então, queridos, muitas pessoas estão seguindo práticas de pastores mentirosos, hipócritas, que negam a palavra de Deus e pregam heresias ou doutrinas que apenas lhe favorecem, mas que não são doutrinas que o Senhor Jesus pregou. Segundo, ponto importante. Vamos para Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muito bem. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que muitos vão se desviar da fé. O que é desviar da fé? Desviar da verdade de Deus. E darão ouvidos a espíritos enganadores. E muitos seguirão suas doutrinas. Mas essas doutrinas são doutrinas de demônios. É muito forte esse texto. Mas vamos além. Vamos para Mateus. Vamos falar diretamente com Jesus. Mateus 7, versículo 22 a 23. Diz assim, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos vários sinais e maravilhas. Eu lhes direi abertamente, disse Jesus: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade ou a prática do mal. Queridos, nos últimos tempos, Jesus disse, vai vir muitos pastores. E pastores são donos do que, queridos? Donos de igrejas. Eles são que pastoreiam igrejas. E Jesus está dizendo que naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio em seu nome. Eu fiz milagre em seu nome. Eu fiz maravilhas em seu nome. Senhor, eu fiz muitas coisas em seu nome. E Jesus lhe dirá: apartai-vos de mim, maldito. Primeiro, que eu não te conheço. Você que pratica a iniquidade. Eu só conheço dois poderes que atuam neste mundo. Um é o poder de Satanás. Outro é o poder de Deus. Se Jesus não conhece, quem é que está fazendo esses milagres, esses sinais e essas maravilhas? Gostaria que você me respondesse. Quem é que está fazendo? É Satanás, é lógico. Jesus não conhece. Se Jesus não conhece, Jesus jamais fará milagre através dessas pessoas. E a palavra de Deus diz que esses são os falsos pastores. Queridos, muitos falsos pastores têm surgido no mundo. Nós temos em torno de 39 mil religiões em todo o mundo ditas cristãs. 39 mil religiões. Queridos, muitas igrejas, elas estão apenas para pregar mentiras e heresias que o Senhor Jesus não compactua. Muitas igrejas, elas não vivem a palavra de Deus, mas emitem doutrinas mentirosas. Eu, como um estudioso da Bíblia, eu gostaria que você revesse alguns pontos dentro da sua igreja. Se você é evangélico, se você segue uma denominação religiosa evangélica ou católica, não importa. Eu gostaria que você revesse alguns pontos dentro da doutrina bíblica. Primeiro ponto que eu vejo como um grande engano no mundo religioso. Ou vou citar alguns pontos que você pode conferir esses temas no meu próprio canal do YouTube ou no próprio Facebook. Ali você pode descer e ouvir os temas e ler, estudar e ver de fato se aquilo que estou falando é verdade ou é mentira. Mas algumas coisas que me chamam a atenção. Dom de línguas. Esse dom de língua que é pregado no mundo religioso. Eu não encontro ênfase na Bíblia para apoiar esse dom de língua. Se tua igreja prega o dom de língua, gostaria que você estudasse mais um pouco. Que vesse o meu vídeo lá atrás que eu tenho no Face e analisasse com todo carinho, com todo amor, sem religiosidade, mas como alguém que está querendo aprender. Segundo ponto. Arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto é outra doutrina que me chama a atenção, porque ele não é bíblica. Jesus vem nas nuvens dos céus e não secretamente. Gostaria que você também revesse esse ponto. Se a tua igreja prega isso. Terceiro ponto. Inferno e tormento eterno. Também eu vejo como uma grande mentira no mundo religioso. Por quê? Pegam textos fora de contextos para criar medo nas pessoas e esquecem o que significa realmente a destruição dos ímpios, que será a destruição eterna. Eu gostaria que você também estudasse esse tema. Se tua igreja prega inferno e tormento eterno, estude esse tema, averigue com atenção. Não creia em mim, mas averigue. Quarto, imortalidade da alma.
Também estudando a Bíblia eu não encontro que nós temos uma alma imortal. Mas segundo Ezequiel 20, que a alma, ela peca e ela morre. Porque a alma somos nós. Mas eu não irei pregar sobre isso, eu gostaria que você buscasse. Se tua igreja prega a imortalidade da alma, estude um pouco mais. Porque pode ser uma doutrina mentirosa e você está crendo nisso. Outro ponto que me chama a atenção é a abolição da lei de Deus. Quando as pessoas dizem que os mandamentos de Deus são abolidos na cruz. E Jesus é claro em São Mateus 5,17. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Romanos 7,12 diz que a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. E muitas pessoas pegam textos fora de contextos e pregam doutrinas hereges dentro das igrejas. Mais um ponto que me chama a atenção: a abolição do quarto mandamento de Deus do sábado. Eu não encontro na Bíblia que o sétimo dia, o sábado, foi abolido. Lucas 23, 54 até o 56 diz que Maria Madalena, as mulheres que estavam embalsamando o corpo de Cristo, no sábado, descansaram conforme o mandamento. Não é o tema em si, mas eu gostaria que você assistisse esses temas que eu tenho, está todos no meu Facebook, que você assistisse e conferisse. São temas que me chamam a atenção. São temas que eu vejo que o mundo religioso está pregando e que o mundo religioso pode estar te enganando. Pode estar omitindo verdades de você e pregando mentiras para a sua vida. A palavra de Deus também diz que em 1 João 2,11, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, né? Nos alerta de outro ponto, para que nós não possamos amar este mundo. Então Satanás ele atua de duas formas. A primeira forma é colocando falsas igrejas, falsas doutrinas nas igrejas e enganando o povo. E no fim ele destruirá tanto o pastor como as ovelhas. Por isso que Apocalipse 18,4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. Porque todos que compactuarem com falsas heresias e continuarem a pregar doutrinas mentirosas, ele está compactuando com a mentira e será destruído. É isso que a palavra de Deus diz. Queridos, o segundo ponto é o amor ao mundo. Satanás atua de todas as formas. Se ele não consegue te ganhar pelo brilho do mundo, ele tenta colocar em você uma falsa igreja, uma falsa religião. Porque hoje o mundo religioso está muito deturpado. A pregação de Jesus, ela é quase que nula. A pregação de uma mudança de coração é quase que nula. Hoje o mundo religioso ele prega prosperidade, cura, sinais e maravilha. Você só escuta isso nas pregações do mundo religioso. É dinheiro, é prosperidade, é Deus vai prosperar a tua vida, é traga as tuas ofertas, traga os teus dízimos, traga e traga e traga e traga. Queridos, o mundo religioso tem se deturpado, pregando o dinheiro. Jesus nunca pregou doutrinas que envolvesse dinheiro. É claro que os dízimos, as ofertas, elas são bíblicas. Mas o mundo religioso hoje fez, segundo Timóteo, 1 Timóteo 6,10 diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. E o mundo religioso hoje está deturpado por causa de dinheiro. João Pedro, o que fazer? O que eu devo seguir então? Vou citar apenas duas características que a igreja de Deus tem. Está em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: o dragão se enfureceu contra a mulher aqui é a igreja, e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Primeiro ponto. O povo de Deus ela tem duas características. Primeiro,
guarda os mandamentos de Deus, guarda os 10 mandamentos de Deus, e depois tem o testemunho de Jesus. É isso que diz. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas não é aquela profecia que o povo sai falando, olha, eu tô vendo a tua vida isso, isso, isso. Não. Profecia é conhecer o livro do Apocalipse, é conhecer Daniel, é entender as profecias de forma verdadeira. É interpretar essas profecias. E também o testemunho de Jesus refere-se a ter uma vida consagrada com Cristo. Apocalipse 14, 12, ela complementa isso. Diz assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus. Queridos, o povo de Deus, desta terra, Deus tem o seu povo nessa terra. Deus tem a sua igreja nessa terra. Um povo que não está contaminado com essas falsas doutrinas, mas é um povo livre dessas falsas doutrinas. É um povo que está na profecia bíblica. É um povo que, conforme diz Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso se refere ao povo que irá herdar o reino de Deus. Querido, espero que eu tenha te ajudado. Que você reflita, que você entenda que Jesus está voltando. E você precisa entender que, muito em breve, Jesus voltará. E a igreja que você segue, sim, ela faz parte da tua salvação. Por isso, escolha a igreja conforme a Bíblia. Estude, aprofunde-se, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe e espero que tenha entendido a mensagem. Fique na paz.